Um escândalo na base do futebol brasileiro. Criminosos se aproveitaram do sonho e da inocência de meninos para cometer abusos sexuais. Meu maior medo era estar no vestiário sozinho e ele chegar. Os pais nunca desconfiaram que os filhos aqui dentro desse galpão eram vítimas de chantagem, ameaça e abuso sexual. Essa lenda urbana, essas histórias, esse bullying que rolava na época em que eu jogava, poderia se tratar de abuso sexual. Aqui mesmo no documento Peleja, a gente já falou como um acordo obscuro da FIFA transformou a Federação de Futebol do Haiti em uma organização criminosa de aliciamento de crianças e adolescentes. Também comentamos em outro episódio como o centro de treinamento da seleção francesa, um dos mais importantes do mundo, se tornou um ambiente hostil para jovens atletas, principalmente mulheres. Durante todo o mês de janeiro, aqui no Brasil acontece a competição de base mais importante do país. Com milhares de jovens jogadores de todos os cantos, são contadas várias histórias de superação por meio do futebol e sobre a quantidade e qualidade de jogadores revelados por ela. Mas assim como em outras partes do mundo, pelos alojamentos de clubes formadores, existe um lado que fica escondido quando crianças são enviadas para começar uma carreira. Esse é o documento Peleja e eu vou te contar o que está acontecendo. Só na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 128 equipes participaram do torneio. Se for contar todos os clubes amadores e profissionais do Brasil, de acordo com o levantamento de 2022 da CBF, são mais de 1.000, o maior número em todo o mundo. E assim como nesse campeonato específico, a maioria desses clubes tem como foco a revelação e formação de jovens jogadores. Até na elite do futebol brasileiro, alguns protagonistas mal completam 18 anos quando são vendidos para clubes ao redor do mundo. O Palmeiras acertou a venda da joia Endrick ao Real Madrid. Presta atenção nos valores. A operação deve girar em torno de 400 milhões de reais. Mas para que esse mercado tão grande exista com esse volume, o Brasil tem uma cultura enraizada que começa desde a estrutura social nas periferias até no modelo de formação de atletas quando ainda são crianças. Como o fenômeno que o futebol é por aqui, ele chega em todos os cantos do país. E com um apelo tão popular, ele é visto e retratado pela mídia como um grande símbolo de mudança social. Uma das histórias mais contadas em reportagens durante esse período de Copinha são aquelas narrativas de superação, de jovens e até times inteiros que saem de lugares mais remotos do país para participar desse torneio nacional. Vocês sabem que vocês já são vitoriosos, não sabe? Sabemos disso. O que a gente enfrentou não foi nada fácil. Muitas vezes, alguma vez a gente ficou sem alimentação, mas a gente tinha que passar por cima disso, porque Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. A esperança de mudar a vida da mãe e de toda a família passa por Taboão da Serra. Uma história de superação, né? Imagina você passar mais de 2 dias dentro de um ônibus para disputar uma competição, chegar na cidade e vencer o time da casa, que já estava por lá, né? Quem fez tudo isso? Isso aconteceu na Copinha, dá uma olhada. Até por causa disso, muitas crianças e famílias veem no futebol o caminho mais claro para a mudança e procuram desde muito cedo maneiras de entrar no universo profissional. E hoje a gente vê muitos clubes laranjas, clubes que se dizem formadores, mas estão ali para tentar ganhar dinheiro com crianças e adolescentes, muitas vezes para extorquir famílias. Em um mercado tão inflado como esse, empresários e clubes de formação criaram a cultura do alojamento, onde grupos de crianças viajam para longe da família e ficam sob a tutela de um agente, olheiro, treinador, por meses e até anos, que com o tempo se tornou um ambiente fértil para comportamentos abusivos. Sobre isso, a primeira coisa que é importante falar é que o documento Peleja vai tratar de um assunto sensível, um lado do futebol que fica escondido e não é recomendado para todos os públicos. Então, caso você seja menor de idade ou sinta gatilho ligado a assédio sexual, abuso ou suicídio, fica o aviso para pular para outro vídeo do Peleja. No início de 2013, a gente publicou um dossiê sobre abusos sexuais no futebol brasileiro. Isso gerou algo inédito, porque até então a CBF simplesmente negava a existência de abusos sexuais no futebol brasileiro. Ou quando reconhecia, acreditava que isso não era responsabilidade dela. De acordo com um relatório da Unicef, o Brasil registrou, por ano, cerca de 45 mil casos de estupro de crianças e adolescentes com menos de 19 anos. E segundo um levantamento do jornal El País,
entre 2011 e 2017, mais de 100 casos de abuso de menores estavam relacionados diretamente ao futebol, um número que é completamente reduzido, já que a maioria esmagadora dos casos, principalmente com meninos, nem é denunciada. Muitos garotos não denunciam esses casos por medo de sofrerem homofobia, de sofrerem esse bullying homofóbico que associa um crime à orientação sexual. Segundo o relato do ex-goleiro Alexandre Montrimas, que foi vítima de abuso durante a carreira, para o site The Players Tribune em 2022, a política nesse tipo de caso dentro do futebol é a do silêncio. Ninguém fala, ninguém viu. Assim como em outros casos sistemáticos de abuso, os criminosos se aproveitam de uma hierarquia e de um controle psicológico das vítimas, que não querem arriscar a chance de ter uma carreira e nem serem questionadas em uma possível denúncia. Esses aliciadores tiram crianças de lugares menos favorecidos, principalmente do norte e do nordeste do país, trazem para o sul e para o sudeste, e eles são alojados em pensões, em condições insalubres, e são alojamentos totalmente clandestinos, que as autoridades não sabem, nem mesmo os clubes grandes sabem da existência. Todo mundo que convive no meio, em categorias de base, em clubes profissionais, já ouviu falar sobre isso, sabe que isso acontece, mas tem um receio de comentar, de expor, principalmente na mídia e na imprensa. No futebol inglês, depois de uma reportagem do jornal The Guardian, em 2016, foi revelada uma grande rede de abuso sexual dentro das bases de clubes. Na reportagem, foram contadas histórias que estavam escondidas desde a década de 70 e implicavam centenas de pessoas que trabalhavam com futebol por lá. O escândalo abriu uma investigação extensa da Federação Inglesa de Futebol, que provocou o afastamento em massa de profissionais que agiram ativamente ou omitiram e abafaram os casos durante todos aqueles anos. Today came apologies from Southampton, from Newcastle United, and here at Manchester City, whose own independent inquiry found that allegations about Burnell were met with a wholly inadequate response by senior management, who were worried about the club's reputation. Também em 2022, um relatório feito e publicado pela ex-advogada-geral dos Estados Unidos, Sally Yates, revelou outra rede de abusos sexuais e psicológicos que acontecia em todos os níveis do futebol feminino norte-americano, o maior mercado da modalidade no mundo. O relatório foi a base de um documentário da ESPN que contou com relatos de medalhistas olímpicas e jogadoras em atividade que tinham sofrido ou presenciado abusos durante a carreira, o que também mostra que esse tipo de crime sistemático acontece independente do gênero ou da orientação sexual. O Brasil é historicamente e continua sendo um dos maiores formadores de jogadores e jogadoras profissionais de futebol e tem uma quantidade infinitamente maior de clubes e responsáveis por essas crianças do que esses países que já conduziram investigações pesadas sobre abuso. No Brasil, apenas 7% dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são denunciados. Há uma média de mais ou menos 20 casos de abusos relacionados ao futebol brasileiro por ano. A gente faz uma conta rápida e a gente pode chegar, nos últimos 10 anos, a mais de 1.000 casos de abusos. Essa é uma projeção, mas que é muito realista, é até otimista do que ocorre no futebol. A cada ano, mais clubes e escolinhas surgem, e também novos casos que são cada vez menos isolados. Ela precisa ter, para receber recursos públicos, um plano e um protocolo de prevenção a abusos sexuais. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda depende de apreciação do Senado para ir à sanção presidencial, mas está tramitando há quase 10 anos no Congresso. Caso você seja testemunha ou esteja sofrendo algum abuso, você pode denunciar agora ligando 100. O Disque 100 é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias urgentes de qualquer violação dos direitos humanos. O Documento Peleja é um programa que mostra o futebol que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo vê. Se você gostou, eu te peço para compartilhar esse episódio e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos. Até mais!